Você treina, cuida da alimentação, faz tudo com disciplina, mas sente que está perdendo massa muscular, mesmo sem parar de se esforçar. E o mais frustrante é perceber que isso acontece com mais intensidade depois dos 40, quando o corpo começa a reagir de forma diferente. O que muitos não sabem é que certos hábitos do dia a dia, que parecem inofensivos, são os verdadeiros responsáveis por esse desgaste. Pequenas atitudes repetidas todo dia podem minar seus músculos, enfraquecer seu corpo e dificultar ainda mais os resultados. Neste vídeo, você vai entender o que está por trás dessa perda de força e tônus muscular, e por que o seu corpo pode estar entrando em um estado de desgaste silencioso. Existe um conjunto de erros que, quando não são corrigidos, aceleram a perda muscular e deixam o físico mais vulnerável com o passar do tempo. Mas é possível virar esse jogo com consciência, consistência e estratégia. Se você passou dos 40 e quer evitar esse declínio, cada ponto que será mostrado aqui pode fazer toda a diferença no seu resultado. Antes de continuar, aproveita e confere se você já está inscrito no canal. Aqui o foco é te ajudar a manter a força, preservar os músculos e cuidar da saúde de forma inteligente depois dos 40. Se esse é o seu objetivo, a sua inscrição faz toda a diferença. Primeiro hábito: fazer aeróbico em excesso. Correr todo dia, suar litros na esteira, pedalar por horas. Muita gente acredita que quanto mais cardio, melhor. E para a saúde do coração, realmente é ótimo. O problema aparece quando esse hábito vira exagero, principalmente se você já passou dos 40 e quer preservar a massa muscular. O corpo, ao perceber que está gastando mais energia do que recebe, precisa buscar combustível em algum lugar. Se a alimentação não acompanha o ritmo, ele começa a usar as proteínas do próprio músculo como fonte de energia. Isso se chama catabolismo, e pode acontecer de forma silenciosa. Já vi gente que treina firme, mas insiste em fazer aeróbico pesado todos os dias, achando que está definindo o corpo, quando na verdade está só afinando os músculos. E pior, a perda muscular pode derrubar o metabolismo, dificultar a queima de gordura e até afetar a força. O segredo está no equilíbrio. Um pouco de cardio faz bem, mas o excesso atrapalha, especialmente se você não estiver comendo o suficiente para repor tudo que está gastando. E depois dos 40, o corpo já não recupera tão rápido, então exagerar no cardio só acelera o prejuízo. Segundo hábito: comer pouca proteína ao longo do dia. Tem gente que até acerta na dose de proteína, mas concentra tudo numa única refeição, geralmente no almoço ou no jantar. O corpo não funciona como um depósito que armazena proteína para usar depois. Ele precisa desse nutriente sendo oferecido de forma constante ao longo do dia. Se a distribuição for ruim, os músculos não recebem o estímulo necessário para se manterem fortes e íntegros. E o problema se agrava depois dos 40, quando o organismo passa a usar as proteínas de forma menos eficiente. O ideal é que cada refeição, café da manhã, almoço, jantar e até lanches, traga uma boa fonte de proteína. Isso ajuda a manter a síntese proteica ativa por mais tempo e protege os músculos contra o desgaste natural da idade. Já vi muita gente comer bem no almoço, mas passar o resto do dia no café e no pão francês. Resultado: o corpo precisa buscar proteína em outro lugar e vai direto nos seus músculos. Comer de forma equilibrada evita esse desperdício de massa muscular e mantém seu corpo funcionando como uma máquina bem alimentada. Terceiro hábito: dormir mal por várias noites seguidas. Tem quem ache que dá para compensar o sono no fim de semana, mas o corpo não funciona assim. Dormir mal por várias noites seguidas, mesmo que sejam só 5 ou 6 horas por noite, bagunça completamente os processos que mantêm seus músculos ativos e protegidos. Durante o sono profundo, principalmente nas primeiras horas da noite, o corpo libera hormônios como o GH e a testosterona, fundamentais para a manutenção e recuperação muscular. Quando o sono é interrompido ou encurtado, essa liberação hormonal cai, e o resultado aparece no espelho: músculos mais murchos, mais cansaço e menos disposição. Já atendi gente que dizia treinar pesado, se alimentar direitinho, mas não conseguia ganhar massa. O ponto em comum? Dormia tarde e acordava cedo todos os dias. Com o tempo, a falta de descanso também eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que por sua vez acelera a degradação muscular.
O sono é como o carregador do seu corpo. Sem ele funcionando bem, nada vai render de verdade. Nem o treino, nem a alimentação, muito menos o músculo. Quarto hábito: treinar pesado demais e sem pausa. Treinar forte é importante, mas tem gente que confunde intensidade com excesso. Fazer musculação 6, 7 vezes por semana, sempre com cargas altas e sem respeitar o descanso, pode acabar virando uma armadilha. O músculo cresce no descanso, não durante o treino. É nesse intervalo que o corpo repara as microlesões causadas pelos exercícios e fortalece a musculatura. Sem tempo para isso, o músculo entra em um estado constante de inflamação e desgaste. Depois dos 40, o processo de recuperação já é naturalmente mais lento, e insistir em treinar sem pausa só agrava o problema. Muitos que exageram começam a sentir dores que não passam, perdem força e notam que, em vez de crescer, o músculo começa a diminuir. É como tentar encher um copo furado. Por mais que se esforce, o resultado não aparece. Respeitar o tempo de recuperação entre os treinos, variar a intensidade e observar os sinais do corpo são atitudes simples que fazem diferença. Treinar com inteligência vale muito mais do que bater ponto na academia todo dia. Quinto hábito: manter um déficit calórico prolongado. Muita gente, ao tentar perder gordura, entra em um déficit calórico agressivo e acha que quanto menos comer, mais rápido vai enxugar. No começo até parece funcionar, mas com o tempo, o corpo entende essa escassez como um sinal de alerta, e para economizar energia, ele começa a desacelerar o metabolismo e cortar o que mais consome calorias, a massa muscular. Aí, mesmo que você continue treinando, o resultado é perda de força, queda de rendimento e aquele aspecto de fraqueza no corpo. Esse erro é ainda mais perigoso depois dos 40, quando o organismo já tende a perder massa muscular com mais facilidade. Se a alimentação não acompanha o gasto energético de forma equilibrada, o corpo se adapta da pior maneira possível. Já vi pessoas que, mesmo fazendo musculação direitinho, perdem músculo por passarem meses comendo pouco demais. O ideal é que, mesmo em fase de perda de gordura, o corte de calorias seja moderado e planejado. Comer pouco demais pode até secar, mas vai levar embora aquilo que você mais quer manter, os seus músculos. Sexto hábito: beber pouca água ao longo do dia. Pouca gente relaciona hidratação com preservação muscular, mas a verdade é que a água participa de praticamente todos os processos do corpo, inclusive os que mantêm seus músculos saudáveis e funcionando bem. Quando você bebe menos água do que deveria, mesmo que sinta pouca sede, o corpo começa a operar em modo econômico. Isso afeta desde o transporte de nutrientes até a síntese de proteínas, que é o processo responsável pela construção e manutenção muscular. Durante o treino, você perde líquidos no suor. Se esses líquidos não são repostos, a recuperação fica comprometida. E pior, a desidratação aumenta a fadiga, reduz o desempenho e favorece pequenos desequilíbrios que, somados ao longo do tempo, viram perda muscular real. Já vi pessoas que treinam direitinho, se alimentam bem, mas vivem com dor de cabeça, cansaço e pouca evolução. O ponto em comum? Não bebem água o suficiente. Depois dos 40, o senso de sede tende a diminuir. Então, é ainda mais importante manter o hábito de beber água ao longo do dia, não só durante o treino. Sétimo hábito: viver constantemente estressado. O estresse do dia a dia parece algo normal, mas quando ele se acumula sem controle, o corpo responde liberando uma substância chamada cortisol, conhecida como o hormônio do estresse. E o problema é que o cortisol, quando está elevado por muito tempo, se torna um verdadeiro inimigo dos músculos. Ele interfere na produção de testosterona, atrapalha o sono, altera o apetite e, o mais grave, acelera a quebra de proteínas musculares. Já conheci gente que estava fazendo tudo certo no treino e na alimentação, mas vivia sob pressão, trânsito, trabalho, contas, ansiedade, e não entendia por que estava perdendo massa magra. O corpo não separa o estresse físico do emocional. Para ele, estresse é estresse. E se o ambiente interno está em alerta o tempo inteiro, ele entra em modo de defesa, cortando energia de onde for possível, inclusive dos músculos. Além disso, o estresse mexe com os hábitos. Muita gente come mal, dorme mal ou deixa de treinar quando está sobrecarregada. Por isso,
Cuidar da mente é parte essencial de cuidar do físico. 8º hábito: pular o descanso pós-treino. Tem quem termine o treino e já volte correndo para a rotina sem nem pensar na recuperação. Mas esse tempo depois do exercício é tão importante quanto o treino em si. Durante o esforço físico, principalmente na musculação, ocorrem microlesões nas fibras musculares. É no descanso, especialmente nas horas seguintes ao treino, que o corpo ativa processos para reparar e fortalecer essas fibras. Se essa pausa é ignorada ou vivida de forma agitada demais, o músculo não se recupera direito. Já vi pessoas que treinam pesado e logo depois emendam em horas de trabalho sem comer direito, sem relaxar e sem respeitar o próprio corpo. O resultado é fadiga acumulada, dores persistentes e uma recuperação cada vez mais lenta. E o mais curioso, com o tempo, o desempenho começa a cair, mesmo sem mudar nada no treino. O ideal é que, após o treino, você dê um tempo de qualidade para o corpo. Isso inclui alimentação adequada, hidratação e momentos de pausa real. É nesse momento que o músculo responde ao estímulo e cresce. Pular essa etapa é como tentar montar um quebra-cabeça sem as peças principais. 9º hábito: beber álcool com frequência. Um copo de vinho ou uma cerveja de vez em quando não vai acabar com seus ganhos. Mas quando o álcool vira parte da rotina, todo fim de semana ou até nos dias de semana, os músculos começam a pagar a conta. O álcool interfere diretamente na síntese de proteínas, que é o processo responsável por construir e reparar o tecido muscular. Ou seja, mesmo que você esteja treinando e se alimentando bem, o álcool atrapalha essa engrenagem essencial. Além disso, ele desidrata, atrapalha o sono profundo e eleva o cortisol, uma combinação perfeita para o catabolismo acontecer aos poucos. Já vi gente dedicada na academia, mas que não abria mão das cervejadas toda semana. Depois de um tempo, reclamava que o músculo não crescia e que vivia cansado, mesmo com treinos ajustados. O álcool também reduz a produção de hormônios anabólicos e compromete a absorção de nutrientes importantes. Quando consumido com frequência, ele enfraquece o corpo sem que a pessoa perceba de imediato. A recuperação fica mais lenta, a força diminui e a perda muscular começa a se instalar. 10º hábito: aceitar a perda muscular como normal da idade. Depois dos 40, é comum ouvir frases como: "Ah, estou ficando mais fraco porque é da idade." Ou, nessa fase, perder músculo é normal mesmo. Esse tipo de pensamento é um dos hábitos mais perigosos. Quando você acredita que não tem mais controle sobre o próprio corpo, começa a se acomodar. E é aí que a perda de massa acelera de verdade. A sarcopenia, que é a perda muscular relacionada à idade, realmente existe, mas ela não é um destino inevitável. O corpo continua reagindo a estímulos, mesmo com o passar dos anos. O problema é que muita gente para de se desafiar, reduz a intensidade dos treinos, negligencia a alimentação e simplesmente desiste de evoluir. Já acompanhei pessoas que voltaram a treinar depois dos 50 e ganharam mais força e massa do que tinham aos 30. O músculo não tem prazo de validade. Ele responde ao que você oferece: treino de verdade, alimentação adequada e descanso. A pior armadilha é acreditar que envelhecer significa enfraquecer. Não aceitar isso é o primeiro passo para continuar forte. Se você chegou até aqui, já entendeu que não é a idade que destrói seus músculos, e sim os hábitos que você repete todos os dias sem perceber. Treinar demais sem dar pausa, dormir pouco, comer mal ou até achar que é normal perder força depois dos 40. Tudo isso acelera o desgaste e trava seus resultados, mesmo com esforço. Agora me conta, qual desses 10 hábitos você percebe que mais atrapalha sua evolução hoje? Deixa nos comentários, porque a troca de experiências aqui pode ajudar muita gente. Aproveita e já clica no curtir. O seu like mostra pro YouTube que esse conteúdo tem valor e nos ajuda a levar essas informações para mais pessoas que, assim como você, querem preservar a força e a saúde com inteligência. Se quiser continuar nesse caminho, aqui no canal tem outros vídeos que aprofundam temas como recuperação muscular, treino ideal depois dos 40 e alimentação estratégica. Vale a pena assistir. Se inscreve no canal, ativa a inscrição e segue com a gente nessa caminhada. A saúde agradece e seus músculos também. Até o próximo vídeo.